Investidores, VeChain está sendo cotada a 1 centavo de dólar em uma fração de 0,017. E nesse vídeo a gente vai fazer a atualização da nossa análise técnica da VeChain. E eu vou trazer para vocês também quais são as minhas perspectivas para este projeto, para essa blockchain, aí para o próximo ciclo de alta, certo? Então, sem mais delongas, vamos aqui para a nossa análise. A gente já consegue identificar, investidores, que a VeChain tem encontrado aqui uma resistência bem persistente dentro dessa região aqui do 0,022, né? Essa linha tracejadinha branca que eu acabei de ativar aqui no nosso chart, tá vendo? Essa linha branca tem uma confluência com a média móvel de 200 do diário, tá vendo? Que é essa linha rosa. Vou tirar essa outra linha branca aqui para não... Tá vendo? Essa linha rosa aqui é o preço médio da VeChain nos últimos 200 dias, que está exatamente aqui na casa do 0,021, então está dentro dessa região de resistência. E se a gente observar desde que começou o ciclo de baixa, que a VeChain fez o rompimento para baixo aqui da MM200, ela não conseguiu mais se consolidar acima dessa média móvel, tá vendo? Ela tocou uma vez aqui lá em março de 2022, fez mais um teste aqui em novembro de 2022. Ela fez o rompimento para cima, mas não conseguiu se consolidar, tá vendo? Ela chegou a fazer uma máxima aqui na casa do 0,032, mas aí testou aqui a MM200, tentou ainda, né, em mais um movimento aqui, mais um upside, né, recuperar, né, essa queda para quem sabe voltar a retestar esse topo, mas aí mais um momento de fraqueza, ela fez o rompimento para baixo, não está conseguindo aqui se projetar acima da MM200 e dessa região de resistência. Se a gente puxar também o histórico aqui no gráfico, ó, a gente vai ver que existem ações de preço bem importantes dentro desse nível, né? A gente pode considerar que essa região aqui, ó, toda essa região aqui, onde a gente teve ocorrência de topo formado, ó, topo, depois fundo, suporte, né? Então, resistências do passado se converteram em suporte, que foi rompido e agora voltaram a ser resistência nesse momento atual. Se de repente a VeChain rompe essa região aqui do 0,022, ela pode vir buscar essa próxima região aqui, que vai estar aqui em cima no 0,032 novamente. Dá até também para a gente fazer uma projeção com Fibonacci aqui. A gente vai ter um primeiro alvo lá em 0,028, o segundo lá em 0,034. Então, se de repente ela rompe a resistência do 0,022, ela pode buscar aqui entre 0,032 e 0,034, né? Então as leituras permanecem aqui. Eu continuo ainda monitorando uma oportunidade de realizar compras a níveis de preço mais abaixo, tá? Isso não é uma exclusividade da VeChain. Tenho compartilhado com vocês uma visão de que para esse semestre nas criptomoedas, eu ainda espero um estresse aí, uma pressão vendedora, tá, investidores? Então eu continuo aqui monitorando esse nível do 0,009, né? Se de repente ela busca aqui aquela margem, a gente teria aqui uma taxa de desconto de 45%, quase 50%, né? E faz bastante sentido a gente pensar que ela pode atingir esses níveis, porque ela também deixou aqui alguns eventos técnicos bem importantes, tá vendo? Topos dentro dessa região, ela formou uma base de preço aqui, ou seja, uma resistência, foi resistência aqui também, não, uma breve resistência, depois converteu em um suporte, e aí de repente, se ela rompe essa mínima que ela deixou aqui, ó, na casa dos 0,03, ela pode então buscar aquele 0,09. Contudo, eu acredito que toda essa região aqui, desse retângulozinho verde que eu vou desenhar, para mim, representa uma boa região aqui para acumulação, tá? Toda essa margem entre 0,015 e 0,009, né? Tá, então acessou o retângulo verde aqui, para mim é uma buy zone, e aí a gente vai então falar agora sobre as perspectivas aí para esse próximo ciclo de alta. É importante a gente lembrar que nesse último ciclo a VeChain fez uma máxima aqui, ó, na casa dos 0,028, né? 28 centavos de dólar ela atingiu. Naquela oportunidade ela tinha 58 bilhões de tokens em circulação, ela chegou a ter um market cap de 16 bilhões de dólares. E a VeChain é uma criptomoeda que possui um maximum supply de 86 bilhões de tokens, 86,71 bilhões. Ela tem uma taxa de inflação de 11%, então é uma taxa de inflação relativamente alta, mas que na minha leitura não vai impedi-la de romper aquela máxima histórica, tá? Pelo menos essa é a perspectiva que eu tenho, né?
ela já teve aqui uma queda de 94% em relação àquela máxima histórica, né? Esse é um projeto que foi lançado lá em 2018, né? Junho de 2018. E, tendo como base essa taxa de inflação e o circulating supply, que hoje a gente tem então 72 bilhões de tokens VET em circulação, a gente já pode esperar, investidores, que para esse próximo ciclo de alta a gente vai ter uma VeChain com esse maximum supply aqui, tá? Ela vai atingir então os 86,7 bilhões de tokens, então a gente considera isso para a gente projetar os níveis futuros. E na minha leitura, tá? Aqui no meu entendimento, acredito que a gente pode ver a VeChain atingindo níveis lá no próximo ciclo de alta entre 40 e 50 centavos de dólar, tá? Se de repente ela busca os 40 centavos, a gente teria aqui então uma VeChain com um market cap de 32 bilhões de dólares, tá? Se a gente levar em consideração que o último ciclo foi 16 bilhões, a gente teria aqui a VeChain dobrando, né? Dobrando aqui o seu market cap nesse próximo ciclo de alta. E aí a gente ainda tem uma perspectiva ainda um pouco mais otimista dela atingir lá os 50 centavos de dólar e quem sabe um market cap de 43 bilhões de dólares. Eu acho isso bem factível, tá? A VeChain é uma blockchain de primeira camada, existe muita concorrência, né? Entre as blockchains de primeira camada, é importante a gente citar isso, mas eu acredito que nesses próximos anos ainda haverá espaço para alguns projetos, para bons projetos, e a VeChain, pelo menos na minha interpretação, é considerado um bom projeto aí de blockchain de primeira camada. Por isso eu acredito que, em função desse tokenomics aqui, ela tem sim a condição de romper essa máxima histórica no próximo ciclo e buscar níveis ali entre 40 e 50 centavos de dólar. Eu sou um cara que eu prego a não ganância, não seja ganancioso. Você vai encontrar análises no YouTube falando de VeChain a $1, a $2, e aí os caras não consideram fatores primordiais aí para fazer essas projeções, como o próprio tokenomics do ativo, enfim, tem muita gente trazendo fantasias aí para o YouTube, e as minhas análises aqui, as minhas projeções, eu procuro realmente trazer projeções realistas, tá? Para que realmente a gente possa, nesse próximo ciclo de alta, ver essas projeções se concretizando. É claro que haverão aquelas que não vão se concretizar, porque eu não sou o dono do mercado, não sou eu que mando, mas eu tenho certeza que a grande maioria das projeções que a gente está fazendo aqui vão sim se concretizar, e essa expectativa eu também tenho aqui com a VeChain, tá? No último ciclo de alta eu consegui capturar esse movimento aqui da VET, eu fiz uma multiplicação de capital de 17 vezes, você pode ver, eu não sou assim um cara ganancioso que fica querendo fazer 100 vezes. É bom também, já aconteceu isso comigo, mas posso falar, sorte, farmando criptomoedas aí, acabei fazendo 100 vezes aí em ativos, mas com pouco dinheiro também. E ó, se você ver aqui, foi um movimento de 3.000%, né, de 30 vezes. Então quem comprou aqui multiplicaria o capital por 30 vezes se vendesse exatamente no topo, né? Um cara também de muita sorte de comprar exatamente o fundo e vender exatamente o topo. Mas enfim, um movimento de 3.000%, eu capturei aqui acho que 1.700%, multiplicação de 17 vezes. Então não sou desses caras assim muito gananciosos não, porque acho que a ganância só prejudica a gente no mercado, o medo também, enfim, existem alguns fatores psicológicos aí que são inimigos do investidor e que a gente tem que cuidar para não ser dominado por eles, né? E enfim, para esse próximo ciclo de alta, majoritariamente aqui os projetos que estou colocando mais dinheiro, investidores, e acreditando mais, são projetos em que eu tenho uma perspectiva de fazer aí uma multiplicação de capital de 20 a 30 vezes. Se isso acontecer para mim, já vai estar ótimo, e eu acredito que com a VeChain isso aqui será possível, né? Se a gente olhar aqui, ó, da cotação atual até os 40 centavos, 21 vezes de multiplicação, até os 50 centavos, 26 vezes de multiplicação. Se de repente ela buscar a região lá do 0,009, uma multiplicação de capital de 40 vezes praticamente até os 40 centavos de dólar e de 50 vezes até os 50 centavos de dólar. Então, perspectivas excelentes aqui. Vamos ver o que o mercado vai concretizar, mas a gente vai ficar atento para aproveitar essas oportunidades caso ela volte a atingir aqui a nossa buy zone, certo? Eu volto a trazer a análise da VeChain aqui no canal aí nos próximos dias e semanas. Inscreva-se para que você possa continuar acompanhando essas atualizações, tá? Deixem o seu like aí para fortalecer também o nosso canal. E deixem aí seu comentário, quais são as suas perspectivas para a VeChain, o que você achou da análise. E é isso, um forte abraço a todos e até a próxima.